Olá, pessoal. Aqui é Dani Calaça e este é o podcast Prazer Eu. Este é o episódio 0. Eu vou explicar o porquê de 0 e não 1. O episódio 1, ele será postado amanhã. E eu resolvi fazer uma dinâmica um pouco diferente para ir testando. Afinal, eu estou nesse mundo novo, eu não sou podcaster, né? Então eu estou aprendendo, então já vou pedindo desculpa pelas falhas de áudio, né? O meu material não é o melhor de todos, mas eu estou aqui querendo me aventurar em novos projetos. E aí, o primeiro episódio eu precisei escrever, porque eu tinha muita coisa para falar e escrever organizava melhor minhas ideias. Então, vocês vão ver que ele tá numa pegada diferente, certo? Vocês vão perceber. E esse episódio 0, que é uma introdução para me apresentar e apresentar esse projeto, eu resolvi fazer sem escrever antes, sabe? Falando aqui como se estivesse falando com vocês ao vivo. Para ir testando também, entendendo como é que serão os meus próximos episódios, né? O que é que funciona melhor para mim, e vocês podem me dizer também depois. Então, vamos falar primeiro sobre o nome do podcast, né? Prazer Eu. Este podcast, ele nasceu de... Enfim, na verdade, eu gosto de ouvir podcasts e já tinha pensado, mas muito distante, sobre gravar um. Mas eu vou falar sobre o quê, né? Mas recentemente eu venho me aproximando da escrita, né? Enfim, eu sempre gostei muito de escrever, mas tinha deixado isso pra lá, mas esse ano eu voltei a escrever mais. E aí, uma vez lendo um desses textos que eu escrevi para o meu marido, e aí eu vou compartilhar com vocês esse texto, que foi ele que deu a ideia do podcast. Ele, por que você não faz um podcast meio que lendo para as pessoas o que você escreve? Porque é importante também a forma, a entonação, tudo, né, os sentimentos que você passa através da voz. E aí eu considerei a ideia e estou aqui, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida, processos que ao longo do tempo vocês vão entender no episódio 1. Vai dar para entender já bastante coisa, mas é mais ou menos por aí que eu cheguei aqui, né? Foi a partir da leitura desse texto, que eu vou ler para vocês também hoje, e ele divide com outras pessoas isso que você escreve. E eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês, pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, um pouco sobre minhas reflexões, sobre o meu ponto de vista, sobre meus medos, meus sentimentos, meus anseios. Eu sou uma pessoa que pensa muito e, enfim, escrever me ajuda a organizar os pensamentos. E aí, dessas escritas, eu vejo que, poxa, isso pode fazer sentido para outras pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir podcasts e quando eu escuto esses podcasts me fazem refletir sobre minha vida, eu fico, caramba, que massa. Então, o intuito é esse, é meio que propagar algo bom, propagar algo que faz sentido para mim. Então, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos quem estiver na mesma vibe, nessa mesma conexão, nessa mesma energia, tá? Eu entendo que não é para todo mundo e tá tudo bem, certo? Então, o nome do podcast veio dessa de me apresentar para o mundo, porque eu acho que eu nunca, enfim, estive assim tão nua e crua para as pessoas como eu tô agora, sabe? Nesse podcast, né? Eu vou falar sobre coisas pessoais da minha vida e trazendo reflexões também para o coletivo, mas a partir de histórias minhas. Então, eu acho que é isso, as pessoas vão me conhecer por outra perspectiva, né? Até, inclusive, sei lá, os meus pais, a minha irmã, as pessoas próximas de mim, o meu marido. E porque elas não estão habituadas a me ver escrevendo ou né, ver coisas que eu escrevo. Então, eu sei que vai ser uma perspectiva diferente. Então, o prazer é prazer, né? Aqui estou eu, essa nova versão, digamos assim, uma versão que vocês não conhecem ainda, mas que sempre esteve aqui. E aí, além desse eu de mim, eu também
quero trazer esse eu na perspectiva de self, né? Num conceito junguiano, né? Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta, enfim, que estudou o inconsciente. E ele definiu o self, né, ou eu, como uma representação total da psique, incluindo o inconsciente e o consciente. Seria o total, né? E o nosso caminho na vida, né, que ele chama de individuação, seria esse processo de se tornar ciente do self, do eu, né? E aí, quando eu descobri isso na leitura, eu disse, pronto, é esse o nome que vai ser do podcast, porque esse eu não é só sobre eu, essa versão de mim que vocês ainda não conhecem, mas é sobre o eu dessa versão de mim tentando encontrar o meu eu, o meu self, sabe? Então, fez muito sentido pra mim. Eu tô compartilhando aqui com vocês, né? E o prazer também que tinha que estar no nome desse podcast, porque o podcast nasceu com o intuito de ser prazeroso, de ser algo que eu faço porque eu quero fazer. Eu não tenho obrigação, né, de estar aqui, mas eu quero fazer porque eu quero compartilhar com outras pessoas meus sentimentos, minhas emoções, porque eu acho que é importante e tudo bem, né? Quem não achar importante, tá tudo bem também. Mas pra mim eu acho que compartilhar com outras pessoas faz sentido. Então, é por isso, né? Então, eu juntei essas palavras, o prazer e o eu, nesses sentidos que eu quis trazer pra vocês. E aí, já adiantando, né? Que um dos temas que eu vou trazer com frequência é o inconsciente. É algo que eu venho me aprofundando e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar de por que começar com zero também, sabe? Não é por acaso. O zero, né, da Cabala é... Deixa eu ler aqui um trechinho do livro para vocês. O zero é o único movimento universal que não é regido pelo tempo, por estar antes de qualquer tempo anterior, por também se encontrar depois de qualquer tempo futuro. Sobre o zero não se caminha, reflete-se. Além disso, né, esse aqui é do livro, o livro dos sonhos cabalísticos, que tem a ver com o inconsciente, né, sonhos tem a ver com o inconsciente, de Alu Gamacho. Né, essa leitura foi desse livro. E o tarô, né, que também é uma outra forma de estudar o inconsciente, tem um livro de Jung sobre o tarô, que é Jung e o tarô, que eu também estou lendo, que traz a questão dos arquétipos do tarô. O tarô, para quem não conhece muito, ele tem 22 cartas principais, que seriam arcanos maiores. A primeira carta é a carta que não tem número, que é a carta do louco. Então, o louco, ele representa alguém que resolveu seguir o fluxo do seu coração em busca da individuação, sabe? Nesse processo de encontrar o seu self, de encontrar o seu eu verdadeiro. Então, o tarô é uma dessas, enfim, formas de pensar, né? De olhar para o inconsciente. E ele começa não com um, né? A primeira carta é a do louco, que é a do zero, e então, por isso que eu queria começar com zero, por esses simbolismos, né? Eu entendo que eu tô começando aqui também uma estrada um pouco louca, como, enfim, do zero, mas é um processo iniciático, é um processo importante para mim. E aí, uma outra, né, alguns temas que eu quero trazer, né, de reflexão para vocês aqui, é sobre espiritualidade, que é algo que eu me conecto, né, sobre o tarô, como eu falei, Jung, o inconsciente, oráculos, astrologia, sobre a lua e sobre outras coisas que fazem sentido para mim, sabe? O que eu senti do coração, o que vier, o que, enfim, eu achar que faz sentido compartilhar com outras pessoas, tá? Então é algo bem amplo, assim, não é sobre um tema específico. Esse podcast é sobre mim mesmo, sabe? Sobre o que faz sentido pra mim na vida. E aí, eu sempre vou trazer, uma das coisas que eu quero trazer ao longo do podcast é a lua em que o episódio está sendo postado, né? Qual a lua, a que fase a lua está, cheia, minguante, crescente, ou a lua nova, e qual signo está no céu, né? Com aquela lua naquele dia. Para quem não entende astrologia, mas com o tempo vai entendendo. Eu não sou astróloga, sou curiosa,
mas tô aprendendo muita coisa. Vocês vão ver no episódio 1, eu vou trazer a lua de amanhã, né? Que amanhã vai ser lua minguante no signo de Leão. Mas hoje eu não vou trazer a lua de hoje especificamente. Nesse episódio 0, eu resolvi trazer a lua do dia em que eu escrevi o texto que abriu portas para esse podcast, tá? E aí eu vou compartilhar aqui o que eu encontrei na internet, tá? Sobre o dia que foi o dia 19 de agosto de 2024. Foi uma lua cheia em Aquário, né? E aí diz que a lua cheia em Aquário abre as portas da criatividade, assim trazendo mais inspiração para que a gente siga o caminho dos nossos sonhos. O momento é ideal para descobrir novidades sobre tudo aquilo que desperta nossa curiosidade, ir atrás de novas ideias e desenvolver trabalhos promissores. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que de fato aconteceu nessa lua cheia em Aquário, que foi o início, né? Foi o despertar desse novo caminho para mim, desse novo projeto. E eu quero ler para vocês o texto que eu escrevi. Nasce meu novo projeto. Prazer, eu. No mundo apressado, em que é preciso ter respostas rápidas e curtas, em que a linha de chegada é mais importante que o caminho, eu escolho ir na contramão e vou dançando, no meu ritmo, ora acelerado, ora mais devagarinho. O que importa é se movimentar. É dançar com o universo, com as oportunidades, com o sentir. Eu escolho ter respostas longas e prolixas, pois adoro filosofar sobre a vida. Eu escolho aproveitar o caminho e nem saber ao certo qual a linha de chegada. Afinal, quem determina do que se compõe a chegada? Eu escolho ter coragem para sentir e materializar o que transborda do coração. Se coragem é agir com o coração, eu escolho me despir do medo e abrir meu coração para quem quiser senti-lo. Que se cheguem os corajosos e, sobretudo, as corajosas. Esse definitivamente é um lugar para mulheres e mulheres que sabem ouvir o chamado da alma, o qual se expressa através do coração. Eu ouvi meu chamado, sigo ouvindo e seguindo desde que me entendo por gente. Há muita coisa vibrando nesse coração que quero compartilhar com vocês, mas sigamos respeitando o ritmo dele. Esse é um lembrete para mim. Siga com o coração, mas siga leve. Só nunca deixe de senti-lo e segui-lo. Coragem. Dani. É isso que eu queria compartilhar neste episódio 0. E vou ler um oráculo, vou tirar um oráculo agora para inaugurar, para trazer bênção, proteção e luz para este novo caminho, tá? Que é o Oráculo Las Lunas, que é da editora Nós Outras. E aí eu peguei uma cartinha aqui do oráculo, na verdade eu peguei uma, e aí depois o baralho caiu no chão e ficou uma carta separada, então eu entendi que era essa carta separada, na verdade. E fez mais sentido, de fato. Então eu vou ler para vocês a carta que caiu no chão, que foi a número 9, que se chama Ardor. A única lua vulcânica de Júpiter libera 40 mil toneladas de lava por segundo. Isso seria o bastante para cobrir todos os continentes da Terra por um ano. É disso que trata essa lua. Às vezes nossa erupção é mais do que inevitável, é necessária. A mulher de Io, que é a lua de Júpiter, traz as marcas de sua história no corpo e o fogo no ventre. Se você tirou essa carta, talvez seja hora de colocar para fora seus desejos e vontades, o que te queima por dentro. Não tenha medo da sua própria erupção, pois é justamente através dela que você poderá se libertar, permitindo que o mundo te enxergue como realmente é. Se aproprie de quem você é e deixe o fogo sair. Siga os instintos para assumir o controle da sua vida. Caramba, tinha que ser essa carta. Uau. É isso, gente. É por isso que eu acredito em sincronicidades, em oráculo, em tarô. É por isso, né? Dá pra sentir aí? Esse foi o episódio 0 do Prazer Eu. Obrigada para quem chegou até aqui. Isso foi um pouco de mim. Até breve. Prazer Eu.